Você Pode Mais de hoje, eu tô assim tendo a honra de entrevistar a Maia Cardoso, assim, premiado aqui no Ponta Iguatemi, e a gente fica assim muito honrada e feliz. Muito obrigada Obrigado. pela disponibilidade do seu Eu que tempo fico feliz, muito obrigado. para nossa conversa, que eu tenho certeza hoje será extremamente inspiradora, porque afinal de Ótimo. contas, todo mundo que já deu alguns passos, já está vendo aquela luzinha ali, tem muito o que ensinar, tem muito o que transbordar É um percurso, né? no seu percurso, É um com percurso. certeza. Mas ótimo. É um prazer estar com você, é um prazer estar aqui com todo mundo. Eu acho que essa entrevista vai ser muito boa, vai ser muito dinâmica. Sim, Eu acho importante que a gente tenha esse espaço para falar para pessoas que às vezes estão precisando de um empurrãozinho para chegar onde exatamente. quer, não é? Porque às vezes a força de um empurra o outro. É Isso, assim, perfeito. exatamente assim que a gente pensa, Exatamente isso. né? Então, para a gente startar, vamos lá. O que que te inspirou a chegar nessa carreira, entrar no mercado da beleza em geral? Tá. Eu, eu falo que eu sempre fui do mercado da beleza, na verdade, Tá. porque o intuito de ser maquiador, ele veio desde cedo. Então, por volta dos meus 7 anos de idade, mais ou menos, eu já comecei a me interessar muito por maquiagem. Então, era aquela história de pegar a maquiagem da mãe escondida, né? E desde então eu sempre fui trabalhando dessa forma, esse lado mais artístico meu, desde criança. E também tive um momento muito grande para a área de desenho, que me incentivou mais ainda para ser maquiador. Olha que E incrível. é, a gente Na área de desenho, como isso. trabalho, como estudo, o que foi A essa? gente foi treinando, a gente foi Tá, estudando, desenhando, realismo, né? E isso foi uma vírgula muito importante pro meu trabalho hoje, sem dúvida. Sem dúvida. porque a maquiagem, ela é uma pintura, né? E quando a gente trabalha dessa forma e desenvolve um desenho e a gente entende mais sobre cores, sombra, luz, a gente aplica isso também na maquiagem. Não, sem Então, dúvida isso é. nenhuma. Eu costumo dizer que uma mulher, você olhar uma mulher, um homem, seja quem for maquiado, é Hum, como uma tela em branca. Eu pele vejo o branca. maquiador como um Justamente. verdadeiro artista. É uma Então, trindade. aí, imprimindo a sua arte Uhum. no rosto de uma pessoa. Isso. Como você faz para ter essa assinatura pessoal sua? Porque hoje maquiagem, hoje que existe a internet, né, até um tempo atrás não existia, mas hoje Uhum. existe a internet e existem infinitas referências que Tem. as pessoas trazem. Isso. Então são alguns desafios, eu vou te perguntando aos poucos. O Tá. primeiro deles, você crê que a cliente, ela olhando para uma referência, ela consegue se ver naquilo ou ela tem uma dificuldade de trazer para si a maquiagem, que nem sempre é o que fica melhor para gente, né? Isso. A questão da referência de maquiagem para uma cliente, ela é um pouco perigosa quando a cliente chega já estipulado o que ela quer por uma foto de alguém Tá, que não é ela. Porque para cada cliente, para cada tipo de rosto, cada tipo de pele, cor, a gente vai ter um porquê de tal técnica, entendi, né? entendi. Então, quando a cliente chega com uma referência, ela às vezes está vindo com essa própria referência de uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que não tem os mesmos traços que ela. Tá, E aí a gente esbarra ali naquela referência que ela trouxe, e a gente tem que explicar para ela que aquilo ali ela vai servir só como um apoio pra mais gente como se uma orientar. inspiração do que Isso. como um resultado. Perfeito, pra gente se Tá, inspirar naquilo, pra gente tá, fazer a maquiagem dela. Porque pra cada tipo de maquiagem, cada tipo de pele, a gente vai alterar alguma coisa, né? A tá, gente tem as formas do rosto, etc. Então, pra encaixar aquela referência que ela trouxe, a gente tem que adaptar. E entendi. adaptando, aí sim a gente consegue fazer aquela inspiração que ela trouxe pra gente de forma totalmente pensada e alinhada aos traços Personalizada dela. para ela nos traços Perfeito. dela. É isso mesmo. Entendi. Porque talvez Exatamente. essa identificação seja hoje num mundo de muita imagem, né? E a gente tenta, Uhum. fica buscando se identificar, fica Isso. buscando se inspirar. Tem gente que busca até copiar, inclusive, ou até Isso. ser o outro, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê bastante isso em todo segmento facial, corporal, né? Então, eu acredito que seja um desafio É. para o maquiador, e a gente como cliente também, porque não tem como pensar como cliente É, também, né? sim, claro. Que a gente traz uma inspiração e fala, eu queria um olho aberto como esse. Isso. Mas eu, por exemplo, já tenho uma pele madura, então não é tão fácil fazer um olho tão É, a aberto, gente tem né? que explicar e ser coerente também com o que a cliente trouxe. Porque a referência dela, ela não pode ser eliminada. Sim, Então, se ela me trouxe aquela referência para uma maquiagem para ela, eu tenho que analisar aquilo
e encaixar aquela referência que ela me trouxe no rosto dela. Sim. Então, é justamente isso. A gente olha pelo lado de nós, profissionais, entendendo que talvez não seja aquela técnica que está sendo ali, Tá. que a gente vai realizar nela, mas fazendo com que aquele efeito seja aplicado no rosto dela. E ela tenha um resultado que ela tenha a Isso. percepção Isso. que ela teve aquela inspiração Justamente. nela. Não é tão simples, é uma coisa Não é que tão exige bastante técnica, eu A imagino. gente tem que E ter um olhar bastante analítico. cuidado também, eu acho, no relacional com o cliente. Isso também, isso é uma coisa que você busca desenvolver particular, porque a gente lida com... Perfeito. Eu me coloco sempre no lugar da cliente. Então eu Isso. penso, a gente vem com uma expectativa. Mulher e expectativa quase são uma coisa só. Né? Então, quando a gente chega e fala, olha, mas essa maquiagem, como assim não é para mim? Como assim não vou ter esse resultado? Então, eu acredito que o profissional tenha que se desenvolver muito nessa parte relacional com o cliente, Total. né? Como você vê Totalmente. isso? Na verdade, acredito que parte do atendimento, eu diria que 80% do atendimento hoje é relacionamento com a cliente, Sem né? dúvida. Porque às vezes você pode falar para ela algo que ela não quer ouvir, mas dependendo da forma como você se relacionou com ela, da forma como você fala, ela entende totalmente, ela fica totalmente confortável com aquilo. Sim. Então, quando surge eu já tive uma experiência de uma Algum ponto que você possa cliente, pontuar para que a gente isso isso, sirva como lição? sim, sim, Tá. de uma cliente que ela chegou até mim com uma inspiração. Ela já era uma mulher madura já, e a inspiração que ela trouxe era de uma jovem, muito jovem, realmente, assim, uns 20 anos de idade. Talvez como ela se visse. E talvez, né? E aí é totalmente diferente do arquétipo dela, Sim, né? E etc. sim. E a Porque gente também foi. tem isso, né? Também tem o arquétipo, também tem a emoção que você percebe do cliente, Totalmente. também tem isso. Totalmente. E aí a gente teve que ter um cuidado maior pra falar pra ela que não ficaria bom nela, que não Seria a ficaria melhor opção. condizente, não seria a melhor opção, não seria condizente com a imagem dela e o porquê que aquilo estava sendo negado a ela, né? Sim. E justamente por ter um bom relacionamento com ela e pela forma como foi dita a ela entendeu totalmente. Ela colocou nas minhas mãos, ela falou assim: não, então vamos lá, faz da forma como você acha melhor, que eu saia daqui me sentindo linda e etc. E nesse momento a gente conseguiu fazer um trabalho super bacana. No final do atendimento, ela comentou que ela realmente não esperava que fosse ficar tão bom. Tá, Então, olha isso que é muito legal. importante. Que legal. É o jeito que a gente fala, é aquela vírgula que nós colocamos que faz Na hora toda a certa, na diferença para frase cliente. certa. Isso. E muitas vezes eu percebo, outro dia até um profissional disse isso, eu achei tão profundo, ele disse assim, eu não preciso dizer para a cliente que ela está errada e eu sou certo. Sim. Eu não preciso dizer isso para ela. Eu posso falar só sobre o objeto da situação, Justo. sem se reportar a ela estar errado e eu estar certa. Exatamente. Ou eu saber mais do que ela, ou entender melhor do que ela. Exatamente. Para que ela não se ofenda. Mas aí nós estamos falando de credibilidade e confiança, talvez sejam os valores mais importantes que você vê em relação a uma relação de cliente. Com certeza. Eu acho que a credibilidade, ela é construída vagarosamente Tá. e Como em passos? em passos e o que você Tá. constrói com cada cliente. Então, a credibilidade é justamente isso. É uma cliente que conversa com a outra, que conversa com a outra, e que elas têm a mesma opinião sobre você e que a opinião delas é boa. Então, é muito primordial que você tenha uma credibilidade, as pessoas te conheçam pelo trabalho que você faz e que esse trabalho seja bom. Sim. E a confiança que você tem em atender cada cliente. Sim. Porque cada cliente é uma cliente diferente, é um tipo de rosto diferente. E hoje eu sinto que existe muito dessa falta no mercado, da parte dos profissionais. É o maquiador que se sente confiante em atender qualquer tipo de cliente que surja na cadeira dele, né? Então, esse é o ponto que a gente procura estabelecer com cada cliente. A confiança, a credibilidade, a cliente se sentir segura, se sentir confortável com você. E isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais que você falou, que você citou, um ponto super importante, que é o que cria a sua reputação Isso, como justamente, profissional. E justamente. criar reputação demanda muita relação de confiança, porque Com certeza. eu vou assinar embaixo daquilo que eu estou indicando para minha cliente. Eu vou dizer, Perfeito. não, vai lá que ele é o cara. Vai lá. Então, e isso Exatamente. é uma questão de reputação, para o bem e para o mal.
né? Justo. E reputação é uma questão de alinhamento, eu diria, de convergência e coerência entre a imagem, o que você é de fato, e o que a cliente percebe você ser. Isso. Né? Quando existe esse alinhamento, essa coerência, a imagem do profissional é muito consistente. Justamente. A questão da credibilidade, ela tem que ser mantida, né? Então, se você recebeu uma cliente por uma indicação de alguma outra cliente sua que já fez maquiagem com você, e essa cliente que chegou até você, ela sai com um gosto amargo, já é um ponto um pouquinho Sim, é um difícil para ruídozinho. credibilidade. Sim, Então a credibilidade ela tem que ser mantida. As pessoas têm trabalhada. as pessoas têm que chegar até você e ter exatamente a experiência que X, Y, Z clientes tiveram. Então isso é muito importante. Inclusive, vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa coisa da imagem pessoal da sua marca enquanto profissional, Sim. porque hoje existe o universo digital. Então, às vezes, a minha amiga vai falar, ele é maravilhoso, vai lá, contrata ele para fazer o casamento, mas eu vou falar, qual é o Instagram dele? Aí eu vou lá olhar o trabalho dele como uma vitrine, é natural que seja, né? Uma oportunidade, inclusive, que não existia até um tempo atrás e hoje existe, Sim. para o bem e para o mal, mas ela existe, né? Ela cria uma obrigação, mas ela também demanda o quê? Você está falando de credibilidade, por isso que eu me lembrei. Isso. Aquilo que eu ver lá, eu preciso encontrar aqui. Justamente. Para que eu tenha essa relação de credibilidade. É isso mesmo. Então, como você trabalha essa coisa da imagem pessoal da sua marca? Você tem isso como um projeto de imagem pessoal? Olha, eu tento passar no Instagram que eu sou no meu dia a dia. Então, as pessoas que entram no Instagram, elas veem o meu trabalho, mas elas também vão ver bastante de mim. E aquela pessoa que está lá no Instagram, ela reflete totalmente a pessoa que você vai encontrar trabalhando aqui. Então, essa questão da imagem pessoal, ela também é um passo construível. A gente vai entendendo quem nós somos ao decorrer da nossa trajetória enquanto profissional. E nós temos que manter essa imagem. Mas além disso, nós não podemos criar um personagem irreal, Irreal. né? Ilusório, né? Isso, justamente. Então ele tem, mesmo que você tenha um alter ego, algo do tipo, como eu, porque o Maia, ele é meu alter ego. É, é importante que seja um alter ego, uma imagem da qual você se adapte. Sim. E isso é muito importante, porque existe, sim, a perspectiva e a ideia de você ser o seu eu pessoal e o seu eu profissional. Sem dúvida. Então eu Mas eles têm que ter uma coerência em algum Sim, momento. eu Porque se consigo não dividir tiverem, exatamente. tem alguns profissionais, não só na área da beleza, mas de uma forma geral, que você está falando é tão importante, porque às vezes a pessoa se preocupa em parecer ser alguma coisa que ele construiu, mas ele não tem dificuldade de manter porque não é. Isso, ele não mantém. Então, em algum momento, existe uma divergência disso. É isso mesmo. E o cliente percebe isso com uma clareza enorme, Totalmente, enorme. totalmente. Isso gera muitas vezes frustração. Nossa, demais. Frustração. Principalmente Nossa, mas eu não porque imaginava que era assim. Nossa, mas, né? tem aquela questão de que às vezes a pessoa é muito séria na rede social e pessoalmente ela é muito engraçada, ela é extrovertida. Sim. Ou o contrário, né? Ela é totalmente divertida na rede social quando você chega aquela pessoa fechada, mais quieta, né? Então, é justamente isso que a gente tem a preocupação em ser coerente. Sim. A sua imagem no digital e sua imagem no pessoal. físico, no pessoal, aqui, cara a cara com o cliente. Então, é muito importante que você tenha, sim, um eu profissional, um alter ego profissional, mas que seja condizente com a sua pessoa também. Sim. Porque senão você tem essa dificuldade de manter. Então, quando você sai de casa, que você veste sua roupa e você vai para o trabalho, naquele momento você já começa a entender que, bom, eu estou indo para o meu trabalho, eu vou ser o meu eu profissional. Sim. Aí dentro de casa você pode ser da forma como você quiser, mas que essa pessoa profissional e essa pessoa pessoal, elas sejam condizentes entre Elas si. sejam coerentes, sem dúvida, sejam alinhadas. Exatamente. Né? Nossa, sensacional. Isso é Exatamente. isso é tão profundo e tão necessário da gente saber. Né? Exatamente. E diz uma coisa agora para a gente ir concluindo. Que tipo de dicas, ou até mesmo de conselhos, eu diria, para um profissional que, até onde eu entendo, assim, às vezes a gente entrevista alguns profissionais do interior, eles dizem assim, aqui no interior a gente tem dificuldade em ser só maquiador, porque maquiador não tem tanto reconhecimento, os clientes não valorizam tanto. Eu entrevistei mesmo um maquiador de sucesso do interior, o Aisla, e ele disse, olha, eu lutei muito para ser um maquiador, eu precisei aprender a fazer cabelo, eu precisei aprender a fazer penteado para atender a minha cliente da maquiagem, para depois eu voltar para o universo só da maquiagem e ser um maquiador reconhecido. Sim. Né?
Você vê Isso isso como acontece uma muito. realidade? Total, isso acontece muito. Principalmente, por exemplo, eu sou de uma cidade no interior de Goiás. Então, eu vim de uma realidade de uma cidade muito pequena. E dentro de uma cidade muito pequena, realmente é muito difícil você se manter somente com maquiagem. Mas é extremamente necessário para quem quer seguir esse caminho. Então, hoje, eu sou maquiador. Eu vim dessa cidade, mas eu consegui por não desistir. Tá. O importante é, para quem tá começando agora, é entender que existe sim um caminho a ser trilhado, mas é um caminho que você precisa ter constância, você precisa ter Resiliência. uma resiliência, porque vai ter dias que vão ser bons, vão ter dias que não vão ser legais, mas o importante é você seguir dia após dia o caminho que você quer trilhar. Focar, entender que se você quer chegar em determinado ponto, que seja o A ou o B, você tem que seguir o caminho do A ou B. Não adianta você focar no A e querer seguir o C ou D. Você tem Sim. que sempre trilhar uma linha reta. Mesmo que você tenha uma curva no caminho, você tem que voltar. Então, sim, é realmente, isso acontece muito. Alguns maquiadores têm dificuldade de se manter somente como maquiador, e aí acaba abrindo pra cílios, Sobrancelha, sobrancelha, depilação etc. facial. Justo, No interior exatamente. acontece bastante. Acontece. É. Mas quem quer se manter só com maquiagem, quem quer seguir a vida de ser um maquiador e se manter financeiramente com isso, tem que trilhar um caminho único e é um caminho reto. Não pode desviar, porque senão é muito tentador em alguns momentos, né? Sim. A gente fica, eu vou fazer tal coisa, outra coisa, e de repente você já esqueceu a maquiagem, já foi pra um outro lugar totalmente diferente. Entendi. Que a cliente talvez seja mais constante até em outros serviços do que na maquiagem. Justamente. Aquela cliente, por exemplo, manutenção de cílios. Ela vai a cada 15 E dias. tem que ir. E tem que ir. Justamente. Sobrancelha. Então, realmente, às vezes é mais atrativo para Profissional. um profissional olhar para esse lado. Sim. Mas, se ele começa a seguir para esse lado, ele vai colher os frutos desse caminho. Desse lado. E aí, depende do que o profissional quer. Mas eu sempre tive um olhar muito coerente, muito reto pro que eu queria, que era ser maquiador. Não, maravilhoso. Olha, muito obrigada. Nosso papo agradeço. foi muito profundo. Tenho certeza que extremamente inspirador, porque nós conversamos com pessoas que têm uma gestão da própria carreira consistente, Sim. né? Com atenção, com planejamento. Isso faz toda a diferença para quem quer se manter, não só se manter no mercado, mas quer ter uma carreira mais longa. Isso, né? perfeito. Então, te agradeço muito, imensamente. Foi um prazer conversar com você, foi um prazer te conhecer mais proximamente. Obrigado. Te desejo muito sucesso e que muitos sejam inspirados pelo seu sucesso, pela sua resiliência, pela sua perseverança, pelo foco que você ensinou todos nós, todos eles, a terem. Muito obrigado. Obrigado. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Muito obrigado. Foi um enorme prazer de coração, viu? Eu que agradeço. Você é uma pessoa incrível. Obrigado. Incrível mesmo. Obrigada.